Olá, meninas do cafezinho, bem-vindas a mais um estudo aqui na nossa comunidade. Eu vou baixar um pouquinho meu som. Eu liguei, ficou muito alto, peraí. E dessa altura eu não teria condição de ensinar. Vamos lá. Hoje, eu vou esperar vocês começarem a entrar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Rebeca. Vai ser o estudo número 4 de Rebeca. E meu desejo é que até o fim, se Deus quiser, até o fim do mês, né, eu vou ter concluído Rebeca, a gente já vai começar em Joquebed. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Rebeca. E o estudo, ele vai vir do livro Mulheres Notáveis da Bíblia. Eu descobri que o livro Mulheres Notáveis da Bíblia, ele tem alguns estudos, eu não sei se o livro na íntegra, boa tarde Aline, boa tarde Lenice, não sei se na íntegra, mas ele tem alguns estudos naquele livro devocional 365 dias com as mulheres da Bíblia, que é de Elizabeth George. Então, eu acredito que... Bem-vinda, Tânia, eu acredito que você consegue, sabe, gente, boa parte desse material no livro. Hoje, como eu falei, a gente vai estar falando sobre Rebeca. E é bem interessante quando ela começa a falar sobre Rebeca no livro, ela divide em 2 capítulos. Ela divide o primeiro, que é... Vou pegar aqui o livro para mostrar para vocês. Esse aqui é o livro, né? As Mulheres Notáveis da Bíblia. E quando ela fala de Rebeca, ela divide com pronta e capaz para servir. Pronta, disposta e capaz para servir. E o outro é testes de fé. Então, são 2 capítulos que ela coloca. Pois é, Lenice, ele é bem semelhante. Eu estava vendo com uma amiga minha e a gente notou que a semelhança de texto, até de tradução, é bem semelhante. Então, eu acredito que seja ele, certo? Mas não tenho certeza. Vamos lá. Quando ela começa a falar de Rebeca, ela começa a falar de 5 características na vida dela que a tornam uma mulher pronta, disposta e capaz de servir. E ela coloca assim, que a primeira coisa que sobre ela está pronta para servir é a sua pureza, né? A pureza, ela nos faz uma pessoa capaz do serviço. Quando a gente lê Gênesis 24:16, eu vou ler no meu celular, gente, porque fica muito mais fácil para eu estar encontrando as referências para fazer o estudo, não torná-lo muito longo para vocês. E também eu gosto de ler na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Deixa eu pegar ele aqui. Gênesis 24:16. Diz o seguinte: a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Então, fala assim, da capacidade dela de estar servindo, né? Ela estava sendo pura e isso a permitiu a capacidade dela servir. O próximo era sua ocupação, né? Ela era uma pessoa ocupada, ela não era uma pessoa preguiçosa. E isso a permitia ser pronta para o serviço, porque ela era uma pessoa que estava ali, né, ocupada e realizando o trabalho. Sua hospitalidade. Ela era uma pessoa hospitaleira, né? O versículo 25, ele diz: e acrescentou, temos bastante palha e forragem, também temos lugar para vocês passarem a noite. Então, assim, ela ofereceu, né, um lugar para o servo ficar, servo de Abraão, e a sua hospitalidade a permitiu estar pronta para o serviço. E outra coisa, gente, era a sua energia, né? Ela não tinha a obrigação de servir água para todos aqueles camelos.
que seriam os camelos, né? Ela serviu tanto o próprio servo, como ela serviu todos os camelos. E isso é algo assim incrível, porque ela se dispôs a estar fazendo isso. Então, ela era pronta para servir. 2, pronta para ir. Aí eu coloquei aqui o resumo, né? Aceite as bênçãos de Deus, né? A nossa pureza, 1 Coríntios. Vou abrir lá para ler pra gente. 1 Coríntios 7, 34. Diz o seguinte: tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. Então, tá falando assim, as bênçãos de Deus da solteirice, né? Como solteiras, nós devemos, para a mulher solteira, aceitar aquele tempo do Senhor de pureza como sacrifício ao Senhor. E o ministério de solteira, né? Como o próprio capítulo fala, que o ministério de poder dedicar-se integralmente ao trabalho do Senhor. Daí, o 2 seria pronta para ir. Então, você imagina, né? Ela vai seguir um senhor de 85 anos de idade, mais ou menos, em uma jornada de 1.294 quilômetros. Então, não era daqui para a esquina, né? Então, o tanto que ela iria percorrer seria uma distância muito grande. E seguindo para um futuro desconhecido. Então, ela não sabia o que é que ela ia encontrar, né? Ela ouviu falar do Isaac e ela estava disposta a obedecer. E Deus deu a recompensa para ela, né? Por isso. Aí vem a conclusão. Como tenho estado disposta a obedecer a Deus? Será que eu tenho estado sendo pura, né? Será que eu tenho estado ocupada no meu serviço, disposta a obedecer? Será que eu tenho sido hospitaleira, né? Abrindo mão dos recursos que Deus tem me dado? E como será que eu tenho empregado a minha energia? Será que a minha energia está realmente sendo utilizada para o Senhor? O 3 é o seu caráter santo. Então, ela foi uma resposta de oração ao servo Eliezer, né? A Bíblia, ela descreve, né, que ele orou e depois, logo depois, ela foi colocada ali como resposta de oração à oração sincera dele, o coração quebrantado dele. E daí, é muito interessante quando ele fala em Gálatas 5, vou abrir aqui, Gálatas 5, 22. Diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Aí eu vou completar, mansidão e domínio próprio. Essas são as reais belezas, né, que ele estaria procurando nessa mulher que Deus estaria dando a ele para o servo. Não seria apenas a beleza exterior. 1 Pedro, a gente já leu, eu tenho ilustrado na minha Bíblia. 1 Pedro 3, 3-4, diz o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Oi, Andresa, bem-vinda. Então, a característica 3 seria o caráter santo. Então, vou revisando à medida que eu vou falando. A 1 seria pronta para servir. A 2 seria pronta para ir. A 3 seria o caráter santo, né? Com uma beleza realmente fincada naquilo que é importante para Deus. Uma pessoa capaz de trabalhar. Isso significa uma pessoa diligente e fiel. Então, a diligência, ela é a capacidade de permanecer fiel a uma proposta que foi colocada no coração. Vou ler para vocês Provérbios 31, versículo 13, fala da mulher virtuosa, né? Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Então, ela não faz as coisas
com desgosto ou com raiva, não, ela trabalha com aquele prazer, né? E versículo 17 diz, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. E o versículo 25 diz assim, ó, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui, pelo fato, né, vocês sabem que eu tenho uma doença crônica, eu tenho fibromialgia, e, Karina, como eu faço para ser uma pessoa capaz de trabalhar quando o meu corpo não permite? Gente, Deus, ele jamais vai cobrar aquilo de você que ele não tem te delegado. Então, eu sei que Deus jamais vai dizer, Karina, eu tô cobrando de você isso, que é a mesma coisa que eu tô cobrando de uma pessoa que é um atleta, uma pessoa que seja saudável. Ele não vai, gente, ele é um pai amoroso. Então, da mesma forma como a gente está dividindo as tarefas na nossa casa, a gente vai dar, eu não vou dar para o Thomas, que não tem nem 2 anos de idade, a mesma tarefa que eu vou dar para a Bela de 4 anos. Não vou esperar dele a mesma coisa dela, não vou esperar dele a mesma capacidade de realizar certas tarefas do que eu vou esperar dela. Então, assim, eu conheço os limites, né? Então, da mesma forma, Deus, ele vai estar esperando isso da gente. Ele vai esperar apenas aquilo que ele delegou. Então, descansa teu coração no Senhor. Os dias que você não tá bem para fazer muitas coisas ao redor da casa, faz o que você precisa fazer. Mantenha a casa higiênica, mantenha os seus filhos alimentados, você cuida do teu marido e descansa no Senhor, descansa teu coração no Senhor, que você está fazendo a obra de Deus, certo? Então, fica esse parêntese para vocês. Quando a gente está falando de capacidade de trabalhar, a gente está falando da capacidade que o Senhor delegou para ti, certo? E é capaz de caminhar a extra milha. Então, ela, como a gente falou, ela não necessitava culturalmente fazer o que ela fez, mas ela se dispôs a estar ajudando aquele servo. E ela foi lá e ela deu água, né, para todos aqueles camelos. E, gente, não era pouca água não, viu? Era mais ou menos 95 litros de água. Então, você imagina uma pessoa, uma moça sozinha, tirar de um poço 95 litros de água. Depois dessa jornada, ela estava sendo generosa a ajudar. Daí eu coloquei aqui entre parênteses, devo analisar meu coração se não tenho adiado obedecer a Deus, que em si é um ato de desobediência. Então, a gente tem que colocar nosso coração diante do Senhor para que a gente possa estar sondando o nosso coração diariamente, certo? O segundo capítulo falava dos testes de fé. Ela passou por vários testes de fé na vida dela. Gente, a vida dela não foi apenas um mar de rosas, não. O primeiro teste foi largar tudo. Ela deveria, né, amar, ajudar, seguir, respeitar o marido. E ela fez isso, né? Ela largou tudo aquilo, todo o conhecido para seguir ao desconhecido. E não é isso que a gente faz no casamento? Porque a gente muitas vezes casa, gente, e a gente desconhece o marido no casamento, porque todo dia as tentações, as situações, elas são diferentes. Então, a gente, mesmo que a gente conheça com quem a gente está casado, muitas vezes a gente também dá um passo no desconhecido. E a gente tem que confiar no Senhor, né? Tem que largar aquele conhecido e confiar nesse desconhecido, o que Deus quer da gente nesse desconhecido. O teste 2 que ela passou foi um teste muito difícil, que foi a infertilidade. Na verdade, esse teste, ele pode separar um casal ou pode juntar um casal. No caso deles, juntou o casal. A gente, né, no caso da Bíblia, a gente pode ler que lá descreve a oração dele. Vou mostrar aqui, Gênesis 25, 21, diz o seguinte: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, você imagina que coisa linda, né? Ele orando, pedindo a Deus em favor de sua esposa. E Deus, ele vai perceber que existia favor aos olhos de Deus no casal. Então, ele foi ouvido por Deus.
O teste 3 foi a gravidez conturbada. Por alguma razão, os meninos se mexiam muito dentro dela. Até ali, a gente não teve nenhuma descrição na Bíblia de gêmeos. E eu não sei se já tinham tido gêmeos, né? Eu desconheço. Nas escrituras, esse foi a primeira menção de gêmeos. E ela perguntou ao Senhor, ela disse, Senhor, o que é que está acontecendo comigo? E daí ela fala, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Então, ela era uma pessoa de oração também, né? Ela não apenas esperava que o marido orasse, mas ela também tinha uma comunicação com o Senhor. E era uma vida marcada pela oração. E Deus falou e ele respondeu Rebeca. Da mesma forma que ele respondeu Rebeca, ele também nos responde, gente. Ele falou, 2 nações estão em seu ventre, desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então, ela ouviu já o que iria acontecer na vida dela, em uma oração ao Senhor, né? Deus falou com ela. O teste 4 foi problemas familiares. Que problemas familiares ela teve, né? Um problema foi o pecado dela do favoritismo aos filhos. Gente, isso é um problema seríssimo. Nós temos que orar e vigiar que isso não machuque nosso coração, esse favoritismo dos filhos. Que no caso dela, gerou um grande problema, né? Até mesmo do casal. Eu acredito que gerou um problema do casal, porque um favoreceu um e o outro favoreceu o outro. Gênesis 27, versículo 46, diz o seguinte. Então Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida, por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher uma esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas, como estás, perderei a razão de viver. Então, já não bastasse o favoritismo que eles estavam tendo entre cada um com um filho, né, naquela época, a gente sabe do que foi que aconteceu, teve o favoritismo, cada um gostava de um. Esaú, depois de tudo que aconteceu, escolheu esposas que não foram da casa do pai, e as esposas estavam de alguma forma perturbando a paz, provavelmente por conta dos seus deuses pagãos, do seu comportamento, a paz do lar de Rebeca. Então, ela estava com problemas familiares entre os 2 filhos e problemas com as noras, o que gerou uma desarmonia no lar muito grande, gente. Então, esse era um dos problemas que ela estava passando. Ela acabou perdendo um filho, né? No sentido de perda emocional, porque ele foi para longe por conta de tudo que aconteceu. E isso tudo gerou uma desarmonia no lar, gente, terrível. E o teste 5 era a sua beleza. Muitas vezes a gente quer ter uma beleza, né? As mulheres, ai, como eu queria ser mais bonita, atrativa, né? Falando de beleza física, atrativa fisicamente. E a gente esquece que Deus confia as coisas que a gente pode carregar, gente. A beleza, ela também pode ser um fardo, certo? A beleza física, a formosidade física, ela também pode ser um fardo. Vê o caso de Sara, vê o caso de Rebeca. A gente lê também o que aconteceu com ela, né? Coisas semelhantes. Então, é muito difícil. Eu vou pegar aqui no livro. Me dá um segundinho, eu tô abrindo aqui. Tô pegando aqui, eu quero o versículo específico da questão da beleza.
Aí ele fala aqui da fome, Gênesis 26, versículo 7, diz o seguinte, Gênesis 26, 7. Houve fome, né, na terra que eles estavam. Quando os homens do lugar, versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, estes homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Então, assim, muitos foram os testes, né, que Rebeca passou na vida dela. Mas muito foi o testemunho que ela nos deu como matriarca, que a gente vai poder levar para a nossa vida, né? Ela foi é algo que a gente vai poder ensinar, um exemplo que a gente vai poder ensinar para as nossas filhas de pureza, né? Por a pureza dela, a prestação, né? Ela ser uma pessoa disposta a ajudar, essa prestação, uma pessoa que estava lá prestativa e a capacidade dela de ajudar. Então, a prontidão, a disposição e a capacidade foram 3 coisas que marcaram a solteirice dela. E os testes de fé a gente aprendeu. Ela teve uma vida marcada pela oração. A infertilidade aproximou o casal. Ela largou tudo para ajudar o marido, para ficar com o marido. O peso também, né, com os exemplos negativos, o peso das consequências do seu pecado e a consequência, né, não diria castigo, mas a consequência da sua beleza, que muitas vezes nós queremos ser esse deslumbre de beleza e que nós não entendemos, não compreendemos a responsabilidade que vem com essa beleza, né? Então é isso, meninas. Aqui tá o estudo de Rebeca no livro As Mulheres Mais Notáveis da Bíblia, de Elizabeth George. Oi, Márcia. Oi, Ruth. Bem-vindas. E eu espero que possa ter sido bênção para vocês, como foi na minha. Eu tô aqui, eu vou trabalhar agora um pouquinho na minha Rebeca, para eu poder anexar na minha Bíblia. É algo que eu quero fazer até o fim do mês também. Vou mostrar como ela tá. E eu faço outro vídeo para vocês mostrando como eu vou estar colocando. Eu vou escrever aqui o nome dela, escrever as qualidades dela, para eu poder estar anexando a minha Bíblia em português, tá bom? Um beijo para vocês e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Tchau, tchau.